Fábio, nós estamos ao vivo, caramba. Quem soltou pum? Puta merda. Bom, olá, meus queridos internautas do programa Instituto Semente da Vida. Hoje nós mudamos o cenário, porque hoje o nosso tema é como se relacionar com os filhos, né? Os filhos jovens, os filhos que são nossos pais, então, mais velhos do que nós, por exemplo, né? Então, hoje nós vamos estar abordando um pouco sobre esse tema. Então, agora eu como entendi se os relacionar. cabelos brancos dela, né? E ela pinta por conta dos cabelos brancos. Agora eu entendi. Eu dou muito trabalho para minha mãe. Entendi. Né? Para quem não conhece, essa é minha filhinha, Ariel, tá? Agora volta ao lugar. Isso, e o juízo. Você é a? Seu nome? E você é o seu nome? Qual é? Ana Beatriz. Fala no microfone, Ana Beatriz. Seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz. E temos aqui a? Ana Clara. Ana Duas Clara. Anas. Muito bem. Fala quem é o pai mais lindo aqui, Ana Beatriz. Quem é o pai mais lindo? O Mel. Qual é o seu? Não sou eu, Fábio. não, vai me O comprometer. Fábio. Tá vendo? Só Quem é o pai mais beleza. lindo do mundo? O Ricardo Reis. Uau! Quem é o pai mais lindo? Opa! Eu não faço ideia, desculpa. Acho que é o Papai Noel. Boa. Fazer o quê, né? Quando era criança, ela me achava lindo, mas Sim, sim. faz parte. Muito bem, crianças, então vamos lá. Como que vai ser aí? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento com os filhos, o quanto nós aprendemos com os filhos, o quanto nós ensinamos para os filhos. Eu enxergo da seguinte forma: nós, avós ou pais, nós chamamos muito a atenção dos filhos e acreditamos que nós sabemos mais coisas do que eles. Em muitos aspectos, sim, mas nós acreditamos também que a gente aprende muito com eles. Eles têm uma sabedoria e passam para a gente muita informação. O grande lance é o seguinte: o quanto eu sei ou o quanto eu ainda posso aprender, além do que eu sei. E a gente aprende aprende o tempo todo com as crianças, o tempo todo. Basta estar aberto. Concorda, Fábio, Leandro? Opa, concordo, né? Ou até o quanto a gente sabe ou pensa que sabe. Ou pensa né? que sabe, Porque, exatamente. ó, esse é o grande tchan da questão. E o mais interessante... Desculpa. Desculpa meu comportamento infantil, você já vai falar. Aliás, nós estamos em desvantagem aqui, porque além de serem crianças extremamente importantes, que vieram para mudar essa geração, que é o que eu percebo, são mulheres. Então elas estão em super vantagem. As mulheres estão em vantagem. Continua, por favor. Não, e o mais interessante é que as crianças não deixam que a gente envelheça sem aprender. Não é isso? Exatamente. Porque a gente tem que estar de olho nelas o tempo todo. Não é, Ana Beatriz? E elas em nós o tempo todo, né? Eu tô Ai, de ai, ouvido nelas o tempo todo. É bom também com esse tamanho de orelha tinha Sim, que ser, sim. né? Eu tenho Mas que nós aproveitar essa entramos- bênção. Mas nós entramos aí num conceito, numa palavra interessante, né? Conhecimento, né? Eu tenho mais conhecimento do que eles, ou eles têm mais conhecimento que a gente. Aí vem aquilo, conhecimento, inteligência e sabedoria, né? Sim. O que é isso? O que você conhece da vida, Ana? O que você acha que é a vida, Ana Clara? Fala do seu jeito, da sua O forma. que você acha? O que vem lá de dentro do seu coraçãozinho? Fala no microfone. No microfone, fala de novo. Amor. Amor? Que bonito. Gostei. Bonito. O que você acha que é, assim, esquece o que te ensinaram na escola, o que te ensinaram em casa. As duas, as três podem estar falando. A Ariel adora falar de amor, né? Sim, Porque sim. ela me ama muito aqui. Então, Eu o acho que é esse amor? Fala pra gente. Com o microfone, fala. O que é o amor? Quer falar? Ela? O que é o amor, na sua opinião? Amar as pessoas. Amar as pessoas. Isso, amar as pessoas, Muito legal. bem. Então, E você, tratar Ana bem Beatriz? as pessoas, Passa pra é ela um isso? pouquinho. Tratar com carinho, tratar como você gostaria de ser tratada. Te tratam como você gostaria de ser tratado? Sim. Só a família ou todas as pessoas? Todas as pessoas. Muito bem. E você, Ana Beatriz? O que você acha que é O amor. o amor? O que é o amor pra você, Ana Beatriz? Fala o que dá vontade de falar. Todo O jeito amor de que a falar. família dá. O amor? Que a família dá. O amor que a família dá. olha Como que é esse interessante. amor que a família te dá? Fala pra gente agora, eu tô curioso, quero entender esse amor que a família dá pra gente. O ensino. O ensino, que legal. Que mais?
O aprendizado, O aprendizado, É. muito bom. o relacionamento. O relacionamento. Relacionamento. Que legal. Muito bom, mocinha. Parabéns para as O que, duas. que é o amor, Ariel? Na sua visão. Então, tô pensando. Eu acho que o amor ele engloba tudo, né? Não só o relacionamento amoroso, como o relacionamento interpessoal com todo mundo, né? Legal. Profissional, tudo. E eu acho que o amor é tudo, né? Quando Que nem ela falou, amor é a vida. Então, Então, Bacana. quando nós amamos, nós Parabéns. vivemos. Isso. Por quê? Porque o amor faz a gente ficar em paz, não é? Em paz, Isso aí. formidável. Muito bom. Eu achei interessante o seguinte, quando a gente faz essa pergunta para adultos, existe uma dificuldade maior em responder. Sim, As crianças, ou as jovens, que a Ariel é uma jovem, respondem de uma maneira mais simples. E a gente percebe que o amor é simplicidade. Amar o próximo, o amor que recebe da família. Se você enxerga isso e presencia, vive isso, você resolve muitos problemas que os adultos dificultam. Não é verdade? sim. E legal que a Ana falou uma coisa também, o ensino, né? Qual a importância do ensino, né? O que é o ensino? O que é uma pessoa inteligente? Porque o ensino, nós somos colocados na escola para estudar, aprendemos a cultura do papai, da mamãe, da família, e eles falam para ficar inteligente, né? O Sim. que é? Esse tema é interessante, hein? Dá um É programa aí de interessante. umas 20 horas. Sim. O que é ficar inteligente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Anas. O que Tudo é com A, inteligência? hein? Anas Tudo com A. e O que é Ariel. inteligência? Fala, o que é inteligência? É o quê? Pode falar, Ana Sem Beatriz. medo. O que é inteligência na sua opinião? Inteligência, na minha opinião, é tipo, as pessoas ficam estudando e aí quando entram na escola, Muito já bom. sabem algumas coisas. E por que as Muito pessoas bem. estudam? Pra quando crescer, ter um futuro bom. Muito bom. Que legal, interessante. Você concorda com ela? Concorda com ela, Ariel? Quase. Se concorda, não está muito concordado. Fala aí o que você lógico que pensa, então. Eu concordei, eu fiz que sim. Concorda. Não, legal. Então, isso nós estudamos para ficar inteligente e para ter um futuro melhor, né? Olha só, como às vezes, agora eu vou falar assim, às Crianças vezes são uns pais sábias, vão né? ficar meio São sábias. bravos comigo, vai falar, meu Deus, por que eu trouxe a minha filha aqui no meio desses doidos? E por que eu estou escutando esse doido falar isso, né? Mas Esses Entendi. doidos, não se sinta sozinho. isso, esses por doidos, favor. né? Vamos lá, esses 3 xaropeta aqui, com as filhas que não sigam o exemplo desses pais xaropetas, Para de mas enrolar e fala. sinta o seu coraçãozinho. Não, tem que fazer uma Cara, introdução. deixa ele de leve. falar, deixa ele Então falar. fala Não, aí, eu você tô falando, eu quero ouvir. Você é muito infantil, deixa ele falar. Deixa eu falar, que hoje eu sou Nossa. uma criança que gosta de Você dar sempre volta. foi assim, você sempre foi assim, Não, mas desde ele fica pequeno. enrolando. Ele não vai direto ao assunto. Cada um tem o seu jeito de falar, deixa ele falar, eu falo, você fala. Hoje eu não quero Mas ser então objetivo. você fala, depois ele Dá o fala. dedo. Isso. Não Então, pega muito vamos seu lá. peitinho. Inteligência, né? Então nós somos educados numa cultura que fala que ser inteligente é muito importante, né? E o que é o padrão de inteligência? O que você acha, Ricardo, Fábio? O que é esse padrão de inteligência que pregam pra gente? Vamos tentar entrar um pouco a fundo nessa inteligência. Então, na minha opinião, pregam um padrão de inteligência. Normalmente eu não concordo com padrões que tentam, né, pregar pra gente. Eu acho que Na as marra. pessoas são diferentes, elas aprendem de forma diferente, elas agem de forma diferente. Você, quando manda uma criança para a escola, por exemplo, muitos pais, em relação aos filhos, cobram a escola educação. Isso. E tem uma grande diferença entre educação e, por exemplo, escolaridade. Escolaridade aprende-se na escola. Educação vem de casa. Isso. Tem pais que cobram da escola, deixa o filho lá o dia inteiro porque está pagando, acha que o filho tem que ser educado. Ali ele vai adquirir conhecimento, que é a escolaridade. Educação vem de casa. Por isso que as crianças têm comportamento diferente. E outra coisa, entra uma palavrinha aí que é a sabedoria, que é... Qual a diferença de sabedoria e conhecimento?
é adquirir as informações, o conhecimento, em minha opinião, algo simples. Sabedoria é utilizar, colocar em prática esse conhecimento. Tá? Não pode ser como o camelo, a historinha do camelo. O camelinho perguntou para o pai, pai, por que a gente tem a pata dessa forma? Por que a gente tem a perna comprida? Por que a gente tem corcunda? E o pai fala para o filhinho camelo, a corcunda é para encher de água e atravessar o deserto. A perna comprida é para ficar longe do chão quente no deserto. E a pata grande é para poder equilibrar. Aí o filhinho fala, para não afundar na areia. E o filhinho fala, mas para que tudo isso, pai? Se a gente fica preso aqui no zoológico, o que adianta? A mesma coisa para os pais. Todo o conhecimento que você tem, você está colocando em prática? Pensa nisso, por favor. Tem muita coisa para a gente pôr em prática com as crianças. E com relação à inteligência, né? A gente vê vários estudos aí que falam sobre QI, né? Que é o quociente de inteligência, e a inteligência emocional, né? Então você tem 2 parâmetros diferentes. Um vai medir o teu lado racional, se você tem facilidade em solucionar problemas, e o outro vai falar sobre o quociente emocional, que é a sua capacidade de interagir com a situação sem pifar, não é isso? Então a gente está vendo aí nas imagens, aquela primeira imagem que o nosso diretor colocou, ele fala da divisão do rosto e o corpo. Então ele fala da parte mental, que é a parte da razão, a parte emocional e a parte do instinto. Isso tudo a gente vê na divisão da face. Que no segundo bloco a gente vai entrar um pouquinho, vai falar um pouquinho mais, né, por conta das crianças. Como a gente identifica se as nossas crianças são mais racionais, emotivas ou instintivas, se elas são mais práticas ou mais pensativas, né? Muito Legal. bem, nós Meus vamos estar parabéns. falando mais sobre esse tema de inteligência, porque olha só, né? Nós somos educados desde a infância a ser até separado, né? O mais inteligente do menos inteligente, achando, recebendo essa informação até da escola, até dos nossos pais, que você tem que ser mais inteligente que o outro, que as minhas notas na escola são importantes, porque isso é inteligência. Mas será que isso é inteligência? Ou será que eu estou alimentando um conhecimento, às vezes inútil? Exatamente, né? concordo. Porque inteligência é você entender isso e utilizar isso para a vida. E muitos dos conhecimentos que nós absorvemos, ao menos se for ver, então eu seria um burro, porque eu fui expulso de 4 escolas. Eu entendo o diretor, completamente. Eu entendo o diretor. Todas as provas da 5ª série em diante, eu nunca estudei para fazer. Eu sempre roubava a prova do que sabia e copiava a prova inteira. E passei o meu colegial inteiro assim, roubando a prova de quem sabia e fazendo. Ou seja, agora eu entendo então porque eu você sou é assim. um burro. E se não desse, quem que não vai dar prova para ele? Só que esse burro hoje, que roubou as provas, que não estava atento àqueles conhecimentos. Por quê? Porque o conhecimento passado hoje, no sistema de educação de hoje, não está de acordo com o que as crianças necessitam. Bom, porque o não sistema desperta a deveriam inteligência. adaptar, né? O sistema de educação hoje, ele é a sequência do antigo, ele é militar, né? Sim. Ele não desperta aquela coisa que está dentro da criança. Isso. Ele impõe regras, então um vai sentar atrás do outro e vai ter alguém lá na frente que eles têm que bater continência e respeitar para aprender. E isso não faz com que a criança se desenvolva, né? Vai acabar o bloco, não vai dar tempo de eu fazer uma pergunta, mas preparem-se, meninas, para a pergunta do próximo bloco. E nós vamos aprofundando nessa inteligência, entender como despertar essa inteligência dentro da gente. Você tá com né? medo de Será alguma que coisa? nós Tá estamos tremendo? despertando a inteligência ou será que nós estamos educando uma sociedade zumbi, cheia de Que mentiras? tipo de criança Pode falar. nós Não estamos que a escola criando? não seja importante, tá? É muito importante. Muito importante tá vendo? mesmo. Sim, a Muito escola bom. é importante, né? Não estamos falando que não, mas nós temos que
despertar até nos nossos filhos aquele conhecimento que ele adquiriu, como transformar isso em inteligência, e buscar lá dentro, começar como colocar em prática, isso, né? debater com você mesmo, né? Porque Se faz sentido ou não. A escola é tudo menos lúdica. Ela te dá o conhecimento, te dá a instrução, mas não te deixa colocar em prática. Será que a escola está percebendo a melhor maneira para aquele aluno aprender? Não você, escola, ensinar, mas a maneira que o aluno aprende? Será? Até o próximo bloco. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. São incapazes ou se sentem incapazes? Olha, voltamos com o programa Instituto Semente da Vida e eu vou te falar. Tá difícil hoje, viu? Parece que esses dois adultos aqui estão dando mais trabalho do que as próprias crianças. É tudo xaropeta, eu sou o único normal aqui, mas tudo bem. A pergunta que a gente quer fazer é a seguinte, em relação à escola, em relação à família, para que todos prestem atenção, cada um com a sua função, né? Com o seu compromisso. Será que as crianças na escola, elas são incapazes, muitas vezes, ou se sentem incapazes? Então, eu vou passar a minha experiência, algo rápido. Eu cresci em uma escola, em 2 escolas, em 3 escolas, eu mudei de escolas, e eu ia, muitas vezes, não muito bem nas provas e nas aulas, pois eu tinha um sentimento de incapacidade. Teve vezes que eu até repeti de ano. Demorou, eu me formei com dificuldade, apesar de ter as orelhas grandes. Eu descobri que depois eu tinha capacidade, mas eu cresci com uma ideia de que eu não tinha capacidade. Ter capacidade ou acreditar que não é capaz são 2 coisas completamente diferentes. Será que algumas crianças na escola têm sensação de incapacidade, mas elas são muito capazes? Será que a autoestima da criança está trabalhada
está percebida da maneira correta? Será que temos profissionais qualificados para notar isso? Essa é a grande pergunta. Será que isso acontece? E se acontece, o quanto isso acontece? Porque não há limite para a percepção. Você pode perceber muitas coisas em uma criança para ajudá-la e corrigir naquele momento, poupando anos de sofrimento. Aliás, até evitar de atendimentos futuros, quando na verdade, em psicologia e neurolinguística, no trabalho que a gente faz lá no Instituto Semente da Vida, a gente recebe pessoas e quando vai fazendo as perguntas certas, nós descobrimos que uma insegurança, uma limitação ou até mesmo timidez foi desenvolvido na infância, através de um momento onde a criança de repente não recebeu a devida atenção ou não houve uma ressignificação. Esse é um assunto interessante que nós, da escola e pais, devemos prestar atenção. Okay? Então, e isso é bastante importante porque, como a gente sabe, tanto na escola quanto em casa, quando a criança age da maneira que o adulto considera errada, ele vai lá e dá uma bronca. Sim. Essa bronca é que pode causar o trauma. Essa bronca é que pode levar a criança a se sentir rejeitada. Então, moleque, você não sabe fazer nada direito. Se ele interpreta isso, né, no sentido literal da palavra, tudo aquilo que ele vai fazer, ele vai ficar inseguro. Sim. E a criança leva ao pé da letra, né? Ela entende E aí ao pé ele da letra. cresce com isso. Se repete isso na escola, né, a estrutura das notas, a criança vai lá, faz uma prova, tira um 2, um 3, um 5. Poxa, mas não sabe fazer nada direito, aí faz tudo pela metade. Exatamente. Né? Então, muito disso vem da escola, mas eu acredito que a maioria vem de casa. Sim. Os valores que a gente passa para as crianças e a maneira com a qual a gente educa e fala sobre o certo e errado, precisaria ser melhor abordado e mais bem trabalhado para que elas crescessem de maneira diferente. Não, como estão fazendo hoje, de proibir, por exemplo, que o pai repreenda os filhos com um tapa. Entendi. Não fazendo com que as crianças não comecem, ou o adolescente, comece a trabalhar só depois dos 18, 19 anos. Tem muita coisa que a gente tem que levar em conta. O adolescente, ele tem uma memória extremamente criativa. Extremamente criativa. Se a gente soubesse colocar isso e abordar melhor dentro da educação escolar, a gente poderia pegá-los, tirar da teoria e colocar numa prática diferente. Uma Sim. prática que a gente poderia abordar melhor a profissão que eles podem escolher no futuro. Sim. Porque ele sai da escola, ele entra numa faculdade, ele não tem experiência nenhuma sobre profissão nenhuma, ele não sabe aonde ele pode utilizar a mente, aonde ele pode utilizar o coração e aonde ele pode utilizar a prática. O próprio jovem Por quê? se conhece pouco, né? Olha só, por que Interessante. hoje, Legal cada falar. vez mais o índice de drogas é maior? Exatamente porque a vida do adolescente é totalmente ociosa. Tá? Exatamente. Então, eu não posso trabalhar, eu não posso nada. Então, eu só fico no videogame, cabeça ociosa, e quando cansa, eu preciso buscar alguma coisa para me preencher, aquele vazio da videogame ociosidade. também é complicado, porque Sim. é jogo de... Você vai jogar lá fugindo da polícia. Então, os jogos você tá são fazendo todos coisa bem errada, educativos, né? Bem Super educativos. É verdade. E o interessante é isso, né? Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos com meu pai. Eu era office com boy 10 do meu anos já pai. Até antes, né? Com 14 Uhum. anos podia registrar. Eu sou registrado desde os 14 anos. Então, Faz não tempo, tinha hein? tempo da cabeça pensar besteira. Não, tinha que trabalhar, tinha que ir no banco, tinha que voltar, tinha que levantar imóvel, tinha que não sei o quê. Então, a cabeça tinha que estar sempre funcionando e o corpo atuando. Né? Agora, hoje não, o corpo não atua, a mente fica doida e tem que se preencher de alguma maneira. Então, essa imposição, né, que nós não pensamos e aceitamos tudo, porque o que eu vejo? Eu vejo que hoje a educação e tudo é exatamente transformar o ser, como eu falei, em zumbi. Estão todo mundo, robozinhos, para ser melhor. Tá Todos condicionando todo mundo, condicionados, programados a fazer aquilo, e a pessoa não desenvolve mais
a inteligência, porque a inteligência não é o ser o melhor aluno da sala e aprender a julgar que, eu sei, quem descobriu o Brasil ele não sabe, ele é burro. Não, isso não é inteligência. A inteligência é saber utilizar isso a nosso favor, né? E a fundo. Inteligência emocional. Né? Também. E por quê? Por que que a criança, sabe, inteligência é o quê? Por que que eu não posso trabalhar, papai? Por que que eu tenho que ficar assim? Isso é desenvolver, fazer ela, né? isso, fazer ela pensar, entender, e não isso é isso e pronto. Sim. Esse é o certo. Quando vem a pergunta para vocês, quem descobriu o Brasil? Você sabe quem descobriu o Brasil? Não lembro. Quem você acha? Sidney Magal. Vê o que vem dentro de você. Quem estava no Brasil, onde você mora, nesse país aqui? Os índios. Os índios. Legal. Não está há muito mais tempo, assim? Não está aqui há um tempão na sua cabeça? Você vê, eles têm a inteligência. Tem, sabem. Mas essa inteligência ela vai sendo bloqueada quando eu vou implantando uma consciência adquirida, que eles esquecem do índio e vai falar, De repente alguém fala, não, foi Pedro Álvares Cabral. Silêncio, Te sempre salvou, ficar quieto. hein? Não, eu Te sei salvou, quem porque foi. você Eu não sei quem lembrava. foi. É. Pedro Eu Álvares aprendi agora, Cabral. Pedro Álvares Ué, Cabral. será que foi Dom Pedro? Não importa. Olha só. Por que que você tem que passar um conceito mentiroso que você não vai usar? Eu acho isso um conhecimento vazio. Para que isso vai me complementar? Agora, eu podia estudar sobre esses índios e da conexão desses índios com a natureza. Olha, tinham índios aqui. Esses índios sabiam utilizar essas ervas. E os índios sabiam se comunicar com a natureza. Isso é desenvolver a inteligência que vem lá de dentro. Sim. Então, às vezes, as crianças, como nós acabamos de ver, está mais inteligente do que a gente, porque ela falou o índio. Sim. E nós falaríamos Pedro Álvares Cabral. Deixa eu fazer uma pergunta para as crianças. Me responde. O que vocês acham que falta na escola? Fala. Mais aulas especiais. Que tipo de aula? O que é uma aula especial? As aulas de música, inglês, só que podia ter algumas de instrumento. Põe o microfone assim. E por que você acha legal aula de instrumento? Não sei, só acho mais legal de cantar mesmo. Como você acha que as crianças se sentem com a aula de instrumento? Elas se sentem como? Fazendo aula de instrumento. Como você acha? Como você acha? Feliz. Hã? Feliz? Feliz, legal. Crianças mais E felizes. você, Aninha? Eu. O que você acha que falta na escola? O que você acha que falta nas escolas, filho? O que você gostaria de fazer na escola? Educação física. Educação física? Mais vezes educação física. Mais vezes. Interessante isso, né? Muito bom. E E hoje você, você Ariel? vê que Pera cada aí, vez deixa mais, Ariel não, ela vai responder falar, em que hoje cada vez mais eles cortam a educação física Exatamente. e vai criando mais um robozinho, né? Desvalorizando, né? Presta o microfone. Ariel, você que acabou de sair da escola. Para Deixa ela começar nervosa. outra, né? É nada, ela está na faculdade, mas recente, né? Então, o que faltava na escola para você? E o que você está achando da faculdade? Uma coisa que falta muito em escola, né, é realmente o que elas falaram, né, mais aulas práticas. As aulas, na verdade, elas são muito robóticas, né? Elas fazem como se fosse... tratam todo mundo como se fosse um robozinho. E é tudo muito teórico, é isso que faz as crianças dormirem na sala de aula, não prestar atenção. Quem que presta atenção? 3 ou 4, que são aqueles que o pessoal denomina de nerd, né? Que são os inteligentinhos, que não são inteligentes, na verdade. Porque você vai ver... Estão programados. Exatamente. Né? Então, tratam a gente, eles querem dizer, como um computador. Olha que interessante. Vocês podem brincar de pega-pega no intervalo da escola ou não? Não. Não pode, né? Não pode correr, não pode se divertir, né? Olha... Isso traz conflito, porque em casa, algumas vezes a gente brinca de esconde-esconde, ou brinca de pega-pega, então a criança pode ter um conflito e falar, por que eu posso aqui, não posso ali? Por que acabar, né, com uma brincadeira dessa tradicional que envolve o corpo, envolve... E transforma o estudo, né, a parte do aprendizado numa coisa chata. Exatamente. Porque o que eu entendi que falta para elas é exatamente a parte prática. Eu estou aprendendo isso para quê? Exatamente para quê? Né? Como que eu vou usar isso? Como é que Falta algo mais exatamente. dinâmico. Por quê?
como nós voltamos lá, trata a gente como um computadorzinho. Então, o que eu quero fazer? Exatamente domar a sociedade. Domar com informações. Não estou... Veja bem, quando eu falo informações sem sentidos, não é tudo. É lógico que tem as informações que são importantes, né? Mas matemática, por exemplo, eu estou com 40 anos de idade, eu uso mais soma, subtração, divisão e... Nem lembro o nome. Né? E vezes. Como é que é? É o máximo. Né? Em multiplicação. Pronto, lembrei o nome. Você vê que não é importante. Tá então, difícil. o que a gente usa é o mínimo e nós somos programados com tanta coisa que você nunca vai usar na vida. E fica naquela coisa... E hoje a coisa é um pouquinho mais complicada, porque você pega as crianças, né? Elas nascem hoje com tablet na mão. A gente não tinha, na época que a gente nasceu, tanta informação. Eu tinha o Aquaplay. Mas você não tinha televisão. Elas já têm televisão com Discovery Channel, né? Uma parte das casas, porque não são todas que ainda possuem isso, mas enfim. Muitas informações. A informação que vem para a criança até o começo do aprendizado dela, ou até o começo da alfabetização dela, é muito grande, né? Aí vem a professora e coloca o pintinho pia. Ela está aprendendo, né, a ler, a escrever. O aluno vai olhar para o professor e falar: "Ô, professor, todo mundo aqui sabe que o pintinho pia, a senhora não sabe?" Como é que a gente vai... Precisaria ter uma evolução no sistema educacional, uma adaptação para essas crianças novas que estão vindo hoje e que já têm um conhecimento amplo, muito mais amplo do que o que a gente tinha. Estão muito mais informados até do que a gente, né? Exatamente. Então, tanto é que você pega, às vezes você não sabe mexer no celular alguma coisa, você dá para o seu filho lá de 10 anos, ele vai e resolve o problema. Eu vi uma pesquisa esses dias dizendo que uma criança hoje, de 7 anos, ela tem mais informações gravadas na mente dela, porque os governadores da Grécia Antiga, aquela época, tudo, uma criança de 7 anos tem mais informações. Então, não sei. Interessante isso. Como utilizar isso, né? Sim, utilizar com sabedoria. Mas eu pergunto para vocês, né? Como vocês gostariam de se relacionar com os seus pais? Agora que você já está grandona, né? Ai, meu Deus do céu, ela vai responder. Fala, meu pai em foi rede muito nacional. ausente. Não é. Eu gosto do meu relacionamento com os meus pais. É bem melhor hoje do que era antes. Deus do céu. Não, é verdade, porque eles acabam evoluindo junto com a gente, né? É verdade. Apesar da evolução ser mais lenta. Obrigado. Somos jovens. Você está falando dos pais agora, né? É que Os nós pais. somos Apesar meio da primatas, evolução né? deles ser mais lenta, eles estão evoluindo junto com a gente, aos pouquinhos, mas estão, e isso é muito importante. A gente passa por umas coisas quando está passando pela pré-adolescência, adolescência, que são complicadas, né? Para certas pessoas são mais complicadas ainda. E aí, Quais depois coisas são essas? Eu sei que eu tenho uma Me adolescente adianta um também. pouquinho, por favor. Não, é muita coisa que é relacionada com a pessoa, né? Como eu. Por exemplo, você fala uma coisa para sua mãe, uma coisa para o seu pai, quando você tem 14, 15 anos, que pode pirar, né? Aí, depois eles vão evoluindo. E essa evolução é muito importante. Essa evolução, você está dizendo, é o próprio entendimento dos pais Isso, em relação o entendimento, ao filho, né? exatamente. Eles conseguirem pensar como o filho entender. Isso. Né? Que é comum muitas vezes os pais, todos nós sem querer, por muito amor, por faltar informação, bate um desespero, e quando bate o desespero nós ficamos irritados porque a gente quer o melhor. E fica meio que travado. E a gente fala, você tem que isso, tem que aquilo, e nós esquecemos algumas vezes da nossa idade, do jeito que a gente pensava, e queremos que o adolescente ou o jovem entenda a gente. Mas é possível a gente entender eles, lembrando um pouquinho como era. A questão é o quê? A questão, o que ela está querendo dizer, se chama controle. Okay. Então, o pai, o líder, a mãe, quer ter o controle sobre o filho. E quando vai percebendo que vai perdendo esse controle, que agora a vida é minha, eu vou seguir o meu caminho, às vezes eles piram, né? Sim. Por causa do controle. Então é isso que nós temos que estar policiando. Não adianta você querer controlar. Por quê? Porque nada tem controle. Né? Então, uma hora vai seguir o seu caminho, vai seguir o seu rumo. E vai seguir o quê? O que eu
sou e não o que você quer que eu seja. Mas nós voltamos já já falando um pouquinho mais Tchau. sobre isso. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Caramba. Desculpa. Começou lá. Começou. pai. Voltamos aí pro terceiro bloco. Esse Ricardo não para quieto. É pior que eu, rapaz. Meu Deus do céu. Do programa Instituto Semente da Vida. Tá? Se você quiser conhecer mais sobre o nosso instituto, clica lá na nossa fanpage. Entra no Facebook, digita Instituto Semente da Vida, que vai cair lá no nosso canalzinho e você pode estar curtindo e recebendo toda a nossa programação e assim vai. Tá? Antes da gente começar, deixa eu falar aí do meu site, né? www.bioconexão com X e sem acento, tá aí na telinha, bem aqui, ó, .com.br. Lá tem toda a programação dos nossos cursos, é só entrar em agenda. E tem o site também do Ricardo, do Fábio, olha lá. Cadê? Eu quero aparecer. Obrigado. Via PNL, www.viapnl.com.br 4307-2400. Atendimento com programação neurolinguística presencial ou por Skype. Beleza? Aê! E também tem o www.leituraderosto.com.br. E fala o que esse site? Do que ele fala? Como é o rosto. Ah, Como é o bonitinho. E tem 3 partes, aqui, aqui e aqui. Então, como a gente estava falando no bloco passado, né, vamos falar um pouquinho agora sobre como a gente pode identificar nas nossas crianças as tendências que elas têm, né, as tendências que elas possuem. Então, quando a gente divide o rosto em 3 partes, a gente vai ver a parte de cima é a parte mental, a parte do meio é a sentimental, onde fica o nariz ali, e a parte de baixo é a parte da ação. Se você olhar para o teu filho, dividir o rosto dele em 3 partes, qual é a que predomina? Né? Se ela predominar o mental e o queixo dele for fininho, pequenininho, isso indica que ele é um filho bem mais estudioso, ele tem facilidade de aprender e ele tem dificuldade em se expor.
Então, quando o queixo é pequenininho, ele é tímido. O legal da gente identificar isso nas nossas crianças é poder trabalhar exatamente o que, de repente... Entre aspas, seria a deficiência. Não é deficiência, né? Mas é a maior dificuldade que ela tem. Então, quando a criança, por exemplo, é tímida, se ao invés de você colocar ela para para estudar xadrez, você levar para jogar bola, para praticar esporte, você vai estar trabalhando exatamente a parte que ela tem deficiência. Né? Ou seja, para formar aquela roda de uma maneira mais... Pra harmonizar, Para né? que ela Legal. se harmonize e se equilibre. Ótimo, A mesma coisa se a criança, por exemplo, tem um queixão e tem uma testa pequenininha. Se ela tem a testa pequenininha, aí você vai... Para ela vai ser mais difícil. É isso que eu ia falar. Mas você vai desenvolver... né? Aí você coloca ela num cursinho de xadrez. O curso de xadrez é legal porque tem a ação, né, que é a movimentação das peças, mas tem o desenvolvimento do pensamento. Né? Então legal. você vai forçar a mente a desenvolver estratégia. E isso abre. Isso faz com que a estrutura do rosto da pessoa também mude. Então ela vai desenvolver isso durante o crescimento dela e vai, no crescimento, ela vai desenvolver mais aquilo que ela utiliza. Interessantíssimo. Isso é muito legal. Isso eu acho legal, modéstia à parte, no nosso trabalho, um trabalho onde nós três fazemos, porque, veja, você identificando isso, eu com a programação neurolinguística, ajudando os pais nessa identificação, como fazer a criança, de repente, ir jogar bola. Muitas vezes a criança se sente tímida e aí falta argumento para os pais ou mesmo para professores de como influenciar a criança para praticar aquele esporte. A maneira de falar é muito importante. Existem estratégias que despertam interesse na criança para que ela faça aquilo, ou seja, trabalhar a sensação. E como eu disse, modéstia à parte, mas nós três juntos, com esses conhecimentos, nós conseguimos aplicar e sorte dessas crianças, assim eu enxergo, que vão receber esses benefícios. Né? Exatamente. Isso influencia diretamente o futuro dela, a vida adulta dessa criança vai ter mais qualidade. Lembrando que é importante o quê, né? Quando nós estudamos a morfopsicanálise, a morfopsicologia, a fisiognomonia, né, que é o estudo, muitos pensam que é só da face, mas é todo o corpo, e você começa a entender as respostas que o seu inconsciente, que o seu aspecto psicológico até está enviando e formando a sua casca, que é o seu corpinho, você pode sim direcionar as atividades mais específicas para a gente estar harmonizando e desenvolvendo outras tendências suprindo nessa as pessoa. deficiências, né? Exatamente. E suprindo, desenvolvendo essas novas tendências, com certeza vai ter uma mudança em todo o organismo ou em toda a parte física dela também. Não só física, como emocional e mental. Porque olha só, o corpo ele não é só físico, o corpo ele não é só emoção e o corpo não é só mental. Tá? E hoje, como nós focamos em ensino, eles focam só na mente, por isso de tantas crianças obesas, tantas crianças sem interesse em brincar, né? Esse final de semana eu viajei, fui dar um curso em Minas, e eu vi meu filho sendo criança. Por quê? Porque eu mostrei para ele que eu ainda sou uma criança. Então nós dois pulando na grama lá com o coisa assim, descendo, escorregando, ele viu eu pulando Tipo de barriga e tobogã. falou, opa, eu também vou. No começo ficou meio assim, então eu empurrei ele foi, depois não parava mais, saiu cheio de barro. Legal. Então Legal. tem que desenvolver esse lado criança, Precisa. porque eles são crianças e nós também não podemos perder a nossa essência criança, né? Eu pretendo estar com os meus 90 anos sendo criança. Eu tenho certeza disso, vai ser. Isso é importante, porque esse espírito não pode dormir. É a criança que tem que ter o sabor da vida. Estão tirando o sabor da vida das Exatamente. crianças. Né? Por isso tanta depressão hoje até na infância. Né? Isso, exatamente. Além dos remédios, né, que toda criança hoje que quer brincar de pega-pega é hiperativa, né? Então preciso dar um remedinho para ele ficar mais calminho. É o futuro depressivo do amanhã. E as crianças sabem muito, de uma maneira simples. Cadê? Aparecia, tô com ciúmes, quando sai ele desaparece. Só você aparece, ninguém quer me ver, cara. As Mas tudo crianças bem. respondem as coisas de uma maneira simples. Eu aprendi não faz muito tempo o seguinte, algumas pessoas estão em dúvida muitas vezes o que elas devem fazer ou descobrir qual é a missão de vida, um propósito de vida. Elas sentem que precisam fazer algo.
É uma pergunta simples e nós aprendemos com as crianças. Pergunte para o adulto o que ele gostava de fazer quando ele era criança. Vamos ver se Viaja ele lembra, um pouquinho. né? Oi? Vamos ver se ele lembra. Caso lembre, com um pouquinho de paciência, vai lembrar. O que você gostava de fazer ou de brincar quando você era criança? E você, por conta, vai fazer uma associação, você vai perceber o sentimento que vem. Por exemplo, uma criança gosta de cuidar de bonecas, de dar aula. Já adulta, essa pessoa percebe que ela tem uma aptidão, uma facilidade para dar aulas. E assim segue. Eu imagino, por exemplo, o Leandro, a habilidade que ele tinha em lidar com pessoas quando era criança. Eu me lembro disso, a gente morava no mesmo bairro. E você vê isso hoje, tudo relacionado à espiritualidade. Ele se encontrou. Muita gente não se encontra. Então você pode aprender com as crianças que você conhece, filhos, alunos, e pode aprender principalmente com a criança interior, que existe dentro de você. Essa criança existe, ela não morreu. Se ela tivesse morrido, você não estava aí. Simples assim, não é verdade? Isso, Jovens e desperte ela. crianças, né? Você que é uma nova, quase adulta, É uma pré-adulta, né? né? Agora chegou também a Camila aqui, que é uma mais amiga, adulta, um pouquinho. uma amiga colorida da minha filha. Né? E fala aí, o que é ser criança, meninas? Vocês lembram que é ser criança ou agora esqueceu e só quer ser adulta? Ela lembra, ela está com vergonha. Olha, ó, a criança tem vergonha. Na sua idade, Na minha idade. 19, 20 anos, você tem mais desejo de ser adulta ou ser criança? Porque tem uma fase que as crianças querem ser adulta. E tem essa fase que eu gostaria de ser criança. Nossa, Mas quando você? eu tava... Nossa, nos 16 a gente fica louco pra fazer 18, né? Legal, essa. E agora, lascou? Depois que você faz 18, enche de responsabilidade, a vida fica chata, aí você tem que trabalhar, tem que ajudar a mãe a limpar a casa, tem que... Nossa, você tem que fazer muita coisa, tem que pagar conta, Aí dá uma muita coisa pra saudadezinha. fazer. E aí você tem saudade, você pega, olha pro seu irmão mais novo e pega e fala, nossa, Que folgado. nossa, que saudade, eu fazia isso, agora eu não posso mais. É muito gostoso. Mas será que não pode mesmo ou a gente consegue resgatar isso? Pode sim. Em alguns tempos. Ó, eu vi você escorregando lá no coiso também. Eu Oh, escorreguei! escorregou. Pô, Então escorreguei, você fiquei lembrou. rolando na grama. Foi gostoso? Nossa, uma delícia. E você esqueceu que é adulta. Não, Naquele não momento esquece. Esqueci, tá. Não é? Você viu eu lá. Eu fui, como é que eu ia entrar na palestra, como é que eu fui pra palestra? Nossa, ele Escorregando. tava mó bonitinho lá de... Marrom? Não, ele tava com uma roupinha bonitinha, uma camisa branca, uma calça jeans linda, e de repente ele foi dar palestra com camisa marrom, uma calça bege. Legal. Soube trocar de roupa Magnífico. sem precisar. Isso, trocar sem de precisar roupa. tirar. É uma Exatamente. técnica, tá? Se Mágica. você quiser, isso é uma técnica que acho que você precisa anotar aí. Marca, pega uma caneta. Se você quiser mudar de roupa, sem tirar a roupa, rola na grama. Ninguém vai perceber, quer dizer, todos vão perceber que você está diferente. Tá? Então é uma técnica muito Eu interessante. achei muito legal isso que você falou e eu lembrei do seguinte. Nós estamos gravando o programa e estamos vendo por uma janela aqui a chuva caindo. Está chovendo lá E eu fora. tô de moto, viu? E está de moto. Muita gente, fazendo uma associação com o que o Leandro disse, muita gente corre da chuva. Se você perguntar por que você está correndo, a pessoa não sabe responder. Quando isso acontecer, hoje, por exemplo, está chovendo aqui em São Paulo, ao invés de correr, abre os braços igual uma criança. Já viu que as crianças pedem para tomar chuva e muitas vezes as mães não deixam? Abre os braços, olha para cima e deixa a chuva tomar conta de você. Saboreia. a Saboreia, chuva. vê o que você sente. Você vai perceber que vai vir até lembranças, imagens da sua infância. São sensações boas. Qual o problema? Sinta isso. Não acontece nada de perigoso. Ninguém vai preso por ter sensações infantis. Sensações infantis, como os índios que vocês estão vendo aí tomando chuva, sensações infantis, ser infantil é bem diferente de ser imaturo ou não ter responsabilidades. Se você vai passear com as crianças, por exemplo, à praia, e os meus sobrinhos sabem disso, estão assistindo, minhas filhas também, não tem nenhum problema tomar 2 ou 3 sorvetes antes do almoço uma vez ou outra. Ninguém morre por isso. As crianças gostam. Lembrando, ser infantil, e eu tenho habilidade nisso, garanto, é bem diferente de ser imaturo. Olha, Ricardo, Deixemos as crianças dentro de nós viverem. eu tô vendo gente na plateia que está se incomodando aí Sim, a minha de... esposa está assistindo ali, está louca para vir Não participar. precisava Eu deixei, falar que era porque ela, fala né? muito. Não precisava falar que era ela. Ela confirma. Agora, deixa... Ela vive me dando bronca falando que eu sou muito criança, mas é bom ter um pai crianção? É bom ter um pai crianção?
Quando derramo leite, eu brigo que derramou leite? Não. O que eu falo? Lambe. O que eu falo? Parabéns, Foi um A? você vai tomar... Foi um acidente. É para aproveitar o leite. Para aproveitar o leite. Não Isso, importa toma se do seu chão, filho é. derramou o leite. Ao invés de ficar bravo com o filho que derramou o leite, você fala, filho, derramar o leite acontece, mas o que me enche de orgulho é a maneira como você vai limpar. Porque a gente na vida comete erros. E o que faz a diferença é a maneira como a gente lida com os erros, como a gente repara. Viu como vale a pena ser criança? Fala, Ana Beatriz, você queria falar alguma Ana, coisa? fala, Ana. Que, como ela disse, né? Em vez do 16, 19, 20 anos começar a trabalhar, meu irmão que já está com 15 vai fazer 16 esse ano, já trabalha em buffet. O que ele faz com o dinheiro dele? Compra roupa, Ai, que legal. E por que ele vai trabalhar no buffet? porque ele quer ganhar dinheiro. Tá vendo Olha, só? só tem Dando responsabilidade. responsabilidade. Então veja bem, papais e mamães, não é porque a lei fala que não tem que trabalhar, que eu, no meu conceito, tem que trabalhar assim, que se dane a lei, tá? Porque tem que dar responsa. A gente fica hipnotizado com coisas e para de pensar. Pensar a inteligência, que foi o tema inicial, é o quê? É ver se realmente isso está correto. E nós percebemos que quando nós vamos muito no isso não pode, é proibido, a criança não pode trabalhar, ela está ficando com a mente ociosa, está deixando de experienciar, ter uma experiência já cedo, ganhar o seu dinheirinho, ter o gosto, e não é porque ele trabalha que ele não está sendo criança. Exatamente. Ele pode trabalhar e ter criança, só que você está desenvolvendo a responsabilidade. O que acontece é tá? que todas as crianças têm vontades. E as vontades são bem maiores do que aquilo que a gente pode propiciar para elas. Né? Sim. Uma vez que ela começa a fazer alguma atividade que vai remunerar, por mais didática que essa atividade seja, e por menor que seja essa remuneração, ela já tem o gosto de estar recebendo por alguma coisa que ela fez. Uma Sim. conquista. É uma conquista. Uma conquista. E não é aquela coisa da mesada em casa. Sim, Né? que o aquilo governo incentiva. Ela saiu, ela foi atrás, ela trabalhou, ela conquistou aquilo. E aí ela faz o que ela quiser. com E olha aquilo. só, então, Muito bom. voltando à inteligência, inteligência então é o quê? Não é você se permitir ser hipnotizado, programado pelo que querem. Quando querem implantar uma coisa, você tem que parar e pensar, opa, será que isso realmente vai funcionar assim? Começar a analisar e não aceitar tudo que vem sem antes analisar e ver se isso vai fazer bem para você ou não, e só aceitar o que todos falam. A inteligência é você absorver um conhecimento e ver o quanto aquele conhecimento é importante ou não para o seu desenvolvimento, né? Mas voltando ao corpo, fala aí um pouquinho mais de corpo, que nós vamos ter um curso até no dia... 25 de julho? Não. Também esse tem. Dia 25 de julho. 25 de julho nós temos lá as 3 etapas do Despertar, onde vai estar eu, o Ricardo Reis e o Fábio Peloso aí. Nós vamos estar falando, né, sobre como despertar, como renascer, né, como acabar com as doenças, acabar corpo, com o a problema mente e emocional. espírito, né? Você Isso. que foi programado, sem perceber, com coisas desagradáveis, você vai ser reprogramado, vai aprender a se reprogramar. Isso, e melhor, analisar o que essa programação fez em você e perceber, realmente eu quero assim ou eu quero aprender a despertar a minha inteligência e mudar isso? O que o né? meu corpo está falando, como eu posso trabalhar e como eu faço para evoluir. Perfeito. E nós vamos ter também o curso de... Leitura de rosto. Isso. Que não é esse é o de É o próximo. bioconexão. Isso, Bioconexão no dia 1 e 2 de agosto, aqui em Santo André. Então, entra no site www.bioconexão.com.br e lá tem todas as informações e a inscrição online. É só clicar na imagem que já vai cair na inscrição, você reserva a sua matrícula e vamos mandar a bala. Eu quero assistir, Tá? tio. Você Opa, deixa aí? tamo lá. E Vamos o lá. Fisiognomonia, que eu vou dar junto com o Fábio, que é no dia 22 e 23 de agosto, já tem inscrições, então não perde tempo, que são poucas vagas, tá? Entra lá, se inscreve, é só entrar no site, tem lá a inscrição por PagSeguro. Se você não quiser fazer por PagSeguro, manda um e-mail para mim, que eu mando a conta do banco para você reservar a sua matrícula, tá? Reservar a sua vaga.
E dia 22 e 23 de agosto, tá pertinho, já reserva a sua, E tá? onde a gente vai ensinar a reconhecer essas tendências do rosto, né? As suas habilidades e aquelas coisas que você precisa desenvolver um pouquinho mais. Perfeito. Isso só através da leitura de rosto. Isso. Então vocês estão convidados a visitar o nosso site. O meu é bioconexão.com.br. Lá você pode se inscrever. O Fábio Tem o site leituraderosto.com.br. e o fantasma Ricardão, aquele que quando o marido sai de casa, Só a aparece capa cabeça. desaparece, porque tira a capa da invisibilidade. Mas era meu sonho, ó. Eu vou com a minha orelhinha. Isso. Agora sim, as orelhas valeram a pena. E aparece o fantasma Ricardão com a sua capa de invisibilidade e Realizei já meu era. sonho. Ele tá Visita lá, sentindo o Harry via Potter agora. pnl.com.br. Então, um grande abraço aí a todos. Toda terça-feira nós estamos aqui com o programa Instituto Semente da Vida. Até Espero terça-feira vocês. que vem. Tchau.